Olá, tudo bem? Sou Thiago Fernandes, especialista em emagrecimento, e hoje eu trouxe um modelo para vocês de reeducação alimentar. A reeducação alimentar tem várias vantagens. A principal delas é que você não precisa passar fome ou deixar de comer nada que você gosta. Basta você ter um equilíbrio e saber as quantidades do que comer e as trocas certas a fazer. Ou seja, saber trocar o saudável por o que não é tão saudável, o que não é tão benéfico para o nosso corpo. Na verdade, todo mundo já sabe o que não faz bem para si mesmo, mas do mesmo jeito continua consumindo porque tem essa necessidade de saciar, de alimentar a vontade de comer. E a gente pode fazer isso de uma forma que seja prazerosa para si e fazendo com que o corpo esteja cada vez mais saudável. Nesse modelo que eu trouxe para vocês, pega todos os nutrientes necessários sem cortar nada que você precisa para sua alimentação. Então você pode com ele treinar, você pode com ele fazer tudo que você faz no dia a dia e vai estar bem alimentado. É um modelo que você consegue emagrecer e consegue se manter 100% saudável. Então pensa comigo, a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes estão acoplados em três ingredientes principais, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E os micronutrientes seriam os sais minerais, as vitaminas. Os macronutrientes eles são a composição básica, junto com os micros, da nossa alimentação. Então, as três principais refeições, que seriam o café da manhã, o almoço e o jantar, tem que estar composta desses macronutrientes. Lembrando que isso é um modelo. Para cada necessidade, seria um modelo específico, mas esse vai servir para quem quer emagrecer e ter uma qualidade de vida saudável. Então, pensa comigo, vamos lá. Café da manhã, estou fazendo minha reeducação alimentar de uma forma que eu quero emagrecer e continuar saudável e viver meu dia a dia e ser muito feliz. Então, no meu café da manhã, eu tenho que começar com os macronutrientes, o carboidrato, a proteína. E o que seria esse carboidrato? O carboidrato é o que dá energia. Então, aí entraria, por exemplo, um pão, o famoso pão. Só que aí está o pulo do gato. Eu vou colocar um pão normal? Não, posso optar por um pão integral. Ok? Por que o pão integral? Porque ele tem mais fibras, vai me manter mais saciado por mais tempo e vai fazer com que eu não fique sentindo vontade de comer daqui a 2 horas, por exemplo. O corpo vai diluir mais devagar. Lembrando, toda vez que a gente fala de fibras, tem uma dica muito importante. Eu aumento fibras, eu aumento verduras, eu aumento frutas. É muito bom, eu vou me manter mais saciado, vou ter mais nutrientes, porém eu também preciso aumentar a quantidade de água dentro do meu organismo. Então eu preciso irrigar essas fibras, porque senão, em vez do meu intestino funcionar cada vez melhor com essas fibras e eu acabar indo regularmente no banheiro e tendo esses benefícios das fibras, ele faz ao contrário, ele vai prender o meu intestino e não vai ser legal. Então ele tem que ter a hidratação adequada. Aumentei o volume de fibras, eu tenho que aumentar a irrigação do nosso corpo. Lembrando que é sempre minimamente 2 litros de água e para quem tem mais peso, mais água a ser tomada. Então 3, 4 litros, ok? Então troquei meu pão por um pão integral, achei o carboidrato. Aí eu posso colocar aqui como proteína, talvez um leite. Aí novamente, eu tenho o leite integral e o leite desnatado. Posso colocar um leite desnatado, por exemplo. Então, pão e leite. Aí tem gente que fala, então leitinho com café. Não, já não recomendo, porque o leite ele é uma fonte de cálcio. O cálcio associado à cafeína acaba comprometendo o cálcio do leite. Então se você tomar um café ou coisas que tenham café, por exemplo, o achocolatado que todo mundo gosta, você acaba comprometendo o cálcio do leite. Uma opção legal poderia ser o leite mais uma fruta. E aqui eu já tenho as minhas vitaminas e os minerais, já provenientes da fruta, os macronutrientes. Então aqui eu já tenho, por exemplo, um café da manhã completo. Eu tenho carboidrato, que é o pão, eu tenho o leite, que é a proteína animal, e eu tenho a fruta, que é os minerais, ok? Eu posso fazer uma vitamina, o pão, detalhe, lembra que eu falei, sempre as quantidades, então você não pode exagerar, você tem que ter equilíbrio. É um pão integral, 2 fatias de pão integral, no máximo, ok? É um leite, 200 ml de leite. Eu posso tomar também o iogurte, por exemplo, como proteína animal, e aí eu faço uma granola
como o carboidrato, também tendo a variação do proteína animal e o carboidrato aqui, e aí eu misturo uma frutinha e já tenho os micronutrientes também, ok? Então, lembrando, iogurte sempre natural, tenta evitar aquele iogurte com açúcar, evitar o máximo possível o açúcar. Granola natural também, vai colocar aquele sucrilho, Kellogg's, cheio de açúcar, também você vai dar um pico de glicose aí, você vai acumular gordura dentro do seu corpo. Não, seu corpo não precisa disso. Pega a granolinha natural, aveia, floco de milho, floco de arroz, aquelas uvas secas, né, uva passa seca, que é bem legal, ok? Então aqui a gente já tem um exemplo de café da manhã. E no lanche da manhã? No lanche da manhã, aí eu tenho que comer um nível intermediário. Então eu já não preciso de toda essa composição, pode ser uma coisa mais simples. Aqui eu posso entrar de novo com um iogurte com granola, uma fruta, ou um punhadinho de frutas secas também, pode ser? Então ali um punhadinho de frutas secas, damasco, tâmara, para quem gosta do doce, né? Dá uma substituída legal, dá uma saciada bacana, a própria uva passa. E aí eu posso colocar também, quem sabe, umas castanhas. Já está suficiente, ok? Lembrando, o principal é nunca misturar. Nunca associar o demais. E agora eu vou explicar melhor isso. O almoço, vamos lá. Temos a proteína animal, que aqui pode ser um bife, ou filé. Ah, mas como assim bife filé? Pode ser um bife de patinho, pode ser um filé de frango, pode ser um filé de peixe, enfim, uma porção de carne, ok? Não pode ser só, pode ser bife ou filé só? Não, pode ser uma porção de carne moída, uma porção de carne cozida, enfim. Tenta sempre mesclar, então pelo menos 2 vezes o peixe na semana, pelo menos umas 3 vezes uma carne vermelha, porque a carne vermelha tem mais aminoácidos. Os aminoácidos são essencialmente poderosos para a formação de musculatura, e tem a questão do ferro também, tanto que as pessoas que são vegetarianas normalmente têm uma baixa de ferro, e aí tem que entrar com uma suplementação. Então a carne é fundamental, sim, porém, para quem é vegetariano, não se preocupa, dá para fazer um mix de soja, entre outras proteínas vegetais que dá para ser usado, ok? Então, temos a porção de proteína. Agora a gente vem com o carboidrato, e aqui também entra outro pulo do gato. O carboidrato, ele pode ser uma porção de arroz integral, ok? Novamente, o arroz integral tem mais nutrientes, tem mais fibras, vai te manter mais saciado, você vai comer menos e vai aproveitar mais pelo corpo. Pode ser arroz, pode ser uma batata doce. Sim. Pode ser uma mandioca no carboidrato aqui. Sim. Só que aqui é o principal. Tenta dar uma porção de cada. Então é uma porção de proteína, uma porção de carboidrato. Ou seja, eu não posso misturar. Eu não posso, por exemplo, comer a mandioca com arroz. Eu não posso, por exemplo, comer batata com macarrão. Ok? Escolhe um carboidrato apenas e coloca no seu prato. Ou é o arroz, ou é a batata, ou é o macarrão. Nunca mistura tudo, ok? E aí eu tenho uma porção de feijão, que eu posso compor, né, o famoso comida brasileira, arroz, feijão. O arroz misturado com o feijão, ele também faz uma associação lenta no nosso organismo. Então o organismo vai quebrando devagarzinho e não vai dando um pico de glicose. Isso é bem bacana. E o feijão, ao contrário de muitas pessoas pensam,
ele não é um carboidrato que nem a maioria das pessoas pensa. Ele não é carboidrato, ele entra num grupo separado de proteína vegetal. Então, feijão, soja, grão de bico, entre outros tipos de feijão, ervilha, proteína vegetal, ok? Então aqui eu posso colocar ou feijão ou, por exemplo, um grão de bico mesmo. Enfim, uma porçãozinha também. E aí eu entro com as verduras à vontade, né? Então, porção de cores. Quanto mais colorido o prato tiver, alface, espinafre, acelga, qualquer tipo de verdura pode estar colocando. Folhas cruas, principalmente, e bem frescas. E mais uma porção de legumes. E aí nesse grupo também os mais variados: cenoura, chuchu, mandioca não. Então, os mais variados legumes. Então coloca uma porção de legumes e aí já compôs o nosso almoço. Então, uma porção de carne, uma porção de carboidrato, uma porção de proteína vegetal, verduras à vontade e uma porção de legumes, ok? Nosso lanche da tarde, e aí você fica parecido com o lanche da manhã. Você pode repetir a fruta, você pode pegar um punhado de mix de castanhas, uma barrinha de cereal, com um pouco teor de açúcar, ou melhor ainda, uma barrinha de proteína, por que não? Eu sempre gosto de maximizar a ação das proteínas nas refeições porque ela te mantém mais saciado durante mais tempo também. E ela que compõe a nossa musculatura, não deixando a gente perder a massa muscular do nosso corpo, principalmente para quem treina, ok? Então também iria muito bem em barrinha de proteína. E no jantar? No jantar você pode copiar mais ou menos igual ao almoço, que é mais ou menos essa estrutura, só que vai, digamos assim, calibrando menos nas porções, né? Então eu posso lá colocar meu bife de novo, posso colocar minha mandioquinha, meu feijão e meus legumes com as verduras. Como também eu posso optar por uma refeição mais leve, posso fazer um lanche, por que não um lanche? Ah, Thiago, mas como assim um lanche? Vou lá no McDonald's comprar um lanche? Não faça isso, nem pensar. O lanche aqui, ele tem que ter a mesma composição da fase de cima, ou seja, porção de carne, o pão, eu posso usar um pão integral? Aqui ó, pão integral, vamos lá. Usei um pão integral, aveia, 9 aveia e mel, 9 grãos, enfim, usei um pão integral, ok? Aí eu posso colocar a salada. A salada é muito importante, ela vai compor aí também o nosso sanduíche. Uma porção de carne, um bife, um frango, um hambúrguer caseiro, patinho, por que não? E aí, que mais? Que mais que eu tenho aqui? Carboidrato, pão, micronutrientes, salada e a nossa carne, ok? Tá ótimo. Esse daqui pode ser um jantar um pouquinho mais leve. E aí, vou comer 3, 4 lanches? Não, um lanche só, ok? Água, sempre hidratando durante o dia. Então essa aqui é a nossa composição básica. Se você manter essa estrutura, você vai ver que você vai conseguir se alimentar bem, seu corpo vai estar bem nutrido, que você vai ter bastante energia. Aqui você pode treinar com esse tipo de alimentação, que não vai ter problema nenhum, vai ter energia, vai ter nutriente o suficiente para você estar treinando, para você estar fazendo as suas atividades diárias, independente do horário que você acorda. Então acordei, primeiro horário, café da manhã, depois vou tomar um intermediário, lanche da tarde, almoço, lanche da tarde, lanche da manhã, lanche da tarde, jantar, ok? Sem mais. E aí, a dica final é: toda vez que eu sinto vontade de comer algo diferente, veja se tem todos esses grupos alimentares.
Veja se está bem composta. Por exemplo, dê a dica, vou comer um lanche no café da manhã. Sabe que no jantar também pode ser, por exemplo, uma sopa, né? Sopa de legumes. Né? Um crepe. Enfim, mas tem várias opções aí que você pode explorar, desde que você saiba que tem que ter a proteína, que tem que ter a verdura, que tem que ter o legume, ok? Então se você gostou dessa dica, se te ajudou de alguma forma, não deixe de compartilhar com seus amigos, deixa aquele like no nosso canal, ajuda o nosso canal, ele é novo, ele precisa da sua ajuda, ok? E qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, que eu possa ajudar, manda nos comentários. Pergunta aí o que você quer saber, o que você tem de dúvida, que eu vou estar me colocando à disposição para responder com o maior prazer. Até mais!